gente teve um dia tão gostoso aqui hoje. Quantos estavam aqui durante o dia? Amém, que bênção. Bom, eu vou iniciar com uma palavra falada e depois nós vamos continuar com uma palavra dançada. Amém? Então, eu quero tentar ser breve na minha palavra falada. E normalmente eu consigo, tá? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui, de estar entre irmãos, de conhecer tantas coisas, compartilhar tantas coisas, Senhor. Continua falando conosco nessa noite. Ministra aquilo que nós precisamos ouvir e que possamos sair daqui transformados pelo Teu poder, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, em nome de Jesus. Pastora, só te interromper um segundo, perdão. Vale. Só avisar, gente, que quem está com criança, o Jet Kiss está funcionando. Então, se você quiser levar a sua criança lá, fique à vontade, tá? Até 7 anos. E a outra questão é que a inscrição para o acampamento de libertação também está ali atrás. Os interessados podem ir lá. Bom, nós já ministramos algumas oficinas, né, ontem e hoje. Quem esteve conosco na oficina de suportar em amor, né? Que a gente precisa ter uma oficina sobre isso, né, irmãos? Eu quero falar algumas coisas que provavelmente vocês vão ouvir novamente, mas eu quero compartilhar com os irmãos a respeito disso. Nos últimos tempos, irmãos, eu tenho sido muito ministrada por Deus a respeito de perspectiva, a respeito da forma como nós olhamos para determinadas coisas. Eu ontem estava sentada lá naquele canto e, dependendo do lugar onde eu estava sentada, eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo aqui, né? Porque eu estava atrás daquelas colunas. E, às vezes, eu tinha que desviar o meu olhar para conseguir enxergar o que estava acontecendo aqui. E muitas vezes isso acontece conosco, né? Diante das situações da nossa vida. Dependendo de como nós vamos olhar para determinada situação, né? Dependendo do ângulo que nós olhamos, do local onde nós estamos olhando essa situação, nós não conseguimos enxergar o todo. E Deus, Ele consegue enxergar o todo na nossa vida, amém? Às vezes nós estamos com muitas colunas na nossa frente e a gente não está conseguindo enxergar o que Deus quer fazer. Então, eu tenho aprendido muito a respeito disso e a respeito de olhar as situações com bons olhos. Eu acho que toda situação, e gente, eu estou falando muito agora, se a sua vida, você ouviu isso da Isa, aqueles que estavam aqui na primeira noite, né? Se nós pertencemos a Deus, nós cremos que tudo que nos acontece está no controle de Deus, amém? Mesmo que as situações sejam as mais complicadas, que você não consiga entender, mas sempre de algo nós podemos tirar algo bom. E sempre quando nós olhamos, se eu não me engano eu falei isso aqui o ano passado, né? Nós podemos olhar para uma pessoa e nós podemos achar os erros nessa pessoa ou nós podemos achar os acertos. Vai depender mais dos meus olhos para essa pessoa do que o que ela realmente faz ou é. Então, nos últimos tempos, Deus tem falado muito isso comigo e muito em relação ao ministério. Porque, às vezes, nós começamos a servir, a gente vem para a igreja, a gente começa a servir, a gente acha um espaço, daí nós somos super apaixonados, nós estamos super dispostos a fazer o que precisar fazer. Daí, com o tempo, a gente começa a se acostumar com as coisas. E antes, a gente olhava as coisas como uma oportunidade. De repente, a gente começa a olhar como uma exploração. E Deus tem falado muito isso comigo. Eu tive uma experiência no final de semana passado que foi muito interessante. Nós estávamos indo para um retiro de louvor e quem organizou o retiro foi eu e o ministro de louvor lá da igreja, que é o pastor Erlei. Nós somos muito amigos e ele é uma pessoa, gente, o oposto de mim. Eu sou super, né? Vai, prática e dá, né? E ele é super... O apelido dele é Sereno. Então, gente, vocês já sabem, ele é aquela pessoa calma, né? E ele me deixa um pouco nervosa. E nós
ajeitamos as coisas para ir para o retiro, e eu combinei com algumas pessoas do Ministério de Dança que eu gostaria de sair às 5 horas da tarde para poder chegar lá no sítio, ia ser no sítio da igreja, o meu pastor ia estar lá, e eu precisava muito, é um tempo bom quando a gente pode ir para lá, e ele está lá, porque a gente consegue ter um tempo de conversa muito tranquilos, assim, né? Então, eu pensei, gente, vou mais cedo para conversar com o pastor Neuci, e aproveito também, vou descansar um pouco lá no meio da natureza, vou curtir um pouquinho, né? E o Erlei chegou para mim e disse assim, ai, Kátia, que horas tu vai sair? Eu digo, 5 horas, Erlei. Ele, deixa eu ir atrás de ti. E daí eu pensei, Erlei, tu não sabe chegar lá? É mais ou menos, às vezes eu me perco, mas deixa, vamos junto. Daí eu, tá bom, Erlei, mas 5 horas. Dele, tá, 5h15. Porque eu tenho que largar os meus filhos no colégio, não sei o que, não sei o que. Tá bom, Erlei, 5h15. Chegamos lá, tudo pronto, ajeita aqui, ajeita ali. E o Erlei lá, trocando de carro, que o carro dele deu problema, daí ele tinha que largar os filhos, daí ele tinha que pegar não sei quem, daí ele tinha que não sei aonde. Resultado, nós saímos da igreja às 6 horas. E eu já comecei, né? Ai, Senhor, dá-me paz e graça, né? E ainda, por cima, nesse meio tempo, chegou um outro irmão para mim, ele disse, pastora Kátia, eu sou o irmão da Avenir, e eu vou atrás da senhora. Eu digo, sério, irmão? Que bênção, né? Ele, sim, eu estou indo ajudar na cozinha, então eu não sei chegar direito lá, então eu vou atrás da senhora. Amém, irmão, amém, vamos lá. Ok, daí pega todo mundo, conseguimos sair. E o sítio fica a 1h30, mais ou menos, de distância da nossa cidade. E no meio do caminho, nós estávamos indo a 80 quilômetros, porque tem muitos pardais, nós estávamos indo com calma, conversando, a Geórgia estava dirigindo, no meio do caminho, a Geórgia assim, Kátia, eu não estou vendo mais o Erlei. Né? E eu, não, gente, mas não é possível, é só uma reta, não tem para onde ir. Não é possível, né? E eu tentava ligar para o Erlei, e o caminho lá é muito ruim, tem locais que o sinal não pega. Consegui telefonar para o Erlei. Erlei, onde é que vocês estão? Kátia, eu estou atrás do seu Davenir. Seu Davenir entrou por uma outra estrada, está indo lá para Brochir, que era um interior do interior. Eu disse, eu estou aqui atrás dele tentando fazer o homem parar, porque ele não se deu conta de que ele desviou. E eu, Erlei, e ele assim, espera aí, onde é que vocês estão? Eu digo, não sei, eu estou no meio do nada. Daí ele, espera aí. E eu, 4 mulheres dentro de um carro, já estava escuro, no meio do mato. E eu pensei, não, gente, não é muito bom a gente ficar parado aqui na beira da estrada. Liguei de novo para Erlei. Erlei, a gente está indo lá para um posto, a gente vai esperar vocês nesse posto, vamos aguardar vocês. Tá bom, Kátia, já estou achando ele aqui, já consegui falar com ele, a gente está voltando. Ele é muito lento, Kátia. Para o Erlei dizer que ele era muito lento, meus irmãos, tenham noção. Então, chegamos lá no negócio, eu consegui tomar um café, comer um pão de queijo, né? Daqui a pouco chegaram, vamos lá. Isso aí levou em torno de uma meia hora. Chegamos, então vamos lá, gente, vamos agilizar. A gente pegou, deu a volta, parou na entrada do posto, eu vi que o Erlei estava atrás de mim, e daqui a pouco, cadê o seu Davenir? Eu olhei, eu não estava acreditando, né? Eu digo, gente, a gente só estava dentro do posto. Daí eu cheguei, eu saí do carro, eu digo, Erlei, eu não estou acreditando. E ele assim, Kátia, perdi o homem. Eu disse, não, Erlei, ele conseguiu se perder da gente parado. Irmãos, e tentando, e começamos a ligar para a igreja, porque nós não tínhamos o telefone dele. E ligando para a igreja, e tentava falar com a igreja, não conseguia. O Erlei foi lá, deu umas 2 voltas no posto, não achava. Daqui a pouco conseguimos. Nisso já tinha passado mais uns 20 minutos. Conseguimos ligar para o seu Davenir. Seu Davenir, onde o senhor está? Eu já estou aqui em Teotônia, lá na frente. Ele saiu andando. Eu olhei para ele e digo assim, como este homem sai
na frente se ele não sabe para onde ele tem que ir? Chegamos, ele assim, vou parar aqui, estou com o pisca ligado. Gente, foi muito engraçado. Nós estávamos chegando, vimos um carro com o pisca ligado. Quando eu pisquei, o homem sumiu. Eu disse, não, isso aqui já virou uma palhaçada, né? Ok, daí achamos, daí eu ainda brinquei. Quanto tempo leva para chegar no sítio? 1h30, né? Sem o Erlei e o Seu Davenir. Com o Erlei e o Seu Davenir, a gente leva em torno de 5 horas, né? Mas, irmãos, a história foi muito engraçada e serviu como base para muita ministração no retiro. Mas Deus ministrou muito na minha vida através disso. Porque durante o trajeto, eu já estava começando a ficar irritada, né? Eu digo, não é possível. E Deus falou muito forte comigo. Ele disse assim, isso é ser igreja. Eu disse, né? Ele disse, sim, isso é ser igreja. Tu poderia chegar mais rápido, mas tu está esperando pelos teus irmãos. E isso acontece, né? No meio do caminho um se perde, daí a gente tem que parar tudo, vai lá, vê onde é que foi, daí o outro desvia, daí a gente vai buscar, daí o outro sai na frente sem saber para onde está indo e a gente tem que ir lá, né? Então, irmãos, Deus falou muito comigo a respeito disso, que isso é ser igreja. E a questão da perspectiva, ela poderia entrar aí também. Por quê? As más línguas poderiam olhar e dizer assim, esse Seu Davenir foi enviado do diabo para me atrasar. Foi enviado de Satanás para me atrasar, para nos tirar do propósito. Mas sabe o que eu pensei? Eu disse, esse homem foi enviado por Deus para me ensinar como ser igreja. Esse homem foi ensinado por Deus para trabalhar coisas em mim que eu preciso trabalhar. E ainda a bênção foi para servir lá na cozinha. E cheio de alegria, irmãos. Então, eu posso olhar por 2 ângulos. Eu escolhi olhar pelo melhor. E sabe, vai saber do que o Deus nos livrou com essas paradas. Não sei. Talvez Deus tenha nos livrado de acidentes. Não sei. Deus tem o jeito dele. Então, irmãos, essa questão de como nós olhamos para as coisas é sobre um pouco sobre o que eu quero falar com você essa noite. Eu quero ler alguns textos para você. Se você tem onde anotar, eu vou pedir para você anotar, para você reler esses textos em casa. Eu vou ler numa tradução um pouco diferente. Então, eu vou pedir para que você concentre na minha voz. Amém? Eu vou ler Efésios 2, do 7 ao 11. Agora, Deus nos tem onde sempre quis. Tanto nesse mundo como no próximo, Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja nas nossas vidas. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não. Nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Por isso, não menosprezem esse presente. Deus quer o quê? Que a gente se junta a Ele em quê? Numa obra grandiosa, irmãos. Deus quer que nós andamos, né? Criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus e a Ele nós nos unimos nessa obra grandiosa. Por isso, nós não devemos menosprezar esse presente. Em Atos 13, 36, diz assim, porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus,
dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse versículo? Algumas traduções dizem assim, Davi serviu a sua geração. Eu vi que a Gabi falou isso hoje na oficina de adoração com entendimento. Davi, um dos motivos de Davi ser um homem segundo o coração de Deus foi porque ele serviu a sua geração. Colossenses 4,17. Assim, digam a Arquipo, faça o melhor que puder na missão que você recebeu do Senhor. Faça o melhor que puder. 1 Timóteo 1,12. Eu sou grato a Cristo Jesus, que me julgou capaz de cumprir essa tarefa. Mesmo que eu não merecesse confiança, você sabe, Ele me confiou esse ministério. Irmãos, quando nós conhecemos a Jesus, nós começamos a conhecer um novo mundo. E nós vamos nos aproximando de Cristo e nós vamos começando a substituir coisas que não eram tão boas pelas coisas de Cristo. Nós começamos a nos ocupar com as coisas de Deus. E isso é bom. Amém? Mas eu quero falar para você nessa noite sobre algo que é melhor do que se ocupar. Eu quero falar com você sobre comprometimento. Minha pergunta para você nessa noite é: o que você acha que Cristo espera de você? Que você se ocupe ou que você se comprometa? Ministério é igual a serviço. Né? Às vezes a gente tende a espiritualizar o meu ministério, né? Eu tenho um ministério, Deus me chamou. A gente não pode considerar, por um lado, é algo sobrenatural, sim, mas por outro é algo muito simples. Né? Ministério é nós colocarmos os nossos dons e os nossos talentos a serviço do reino de Deus. Normalmente isso vai acontecer através de uma igreja local. Então é eu e você colocarmos os nossos dons e habilidades a serviço do reino. Amém? E isso, irmãos, vai fazer em nós algo que todos nós buscamos, que se chama senso de realização. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas eu e você, nós temos algo plantado dentro de nós que faz com que a gente queira realizar coisas boas. Faz com que a gente procure coisas que vão nos satisfazer e nos trazer esse senso de realização. Daí o que acontece? Quando nós não sabemos muito bem onde buscar, a gente acha que quando a gente tiver um ótimo emprego e um excelente salário, aí eu vou estar realizado. Quando eu tiver um casamento, um marido ou uma esposa, aí eu vou estar realizado. Quando eu tiver filhos, aí eu vou estar realizado. Só que o que acontece, irmãos? A gente chega lá e aquilo não completou como deveria. Nós nos sentimos felizes, mas daqui a pouco nós estamos nos sentindo vazios de novo. Sabe por quê? Porque esse senso de realização, ele vai vir do cumprimento do propósito de Deus na sua vida. O quanto você está cumprindo o chamado que Deus te fez. O quanto você está exercendo o ministério. O quanto você está colocando os seus dons e as suas habilidades a serviço do reino de Deus. Isso vai trazer para você o senso de realização que você tanto procura e muitas vezes procura em coisas erradas. Muitas vezes a gente está, que nem Salomão falou, né? Correndo atrás do vento. E a gente corre, faz, busca, mas não consegue sentir esse senso de realização. Nós somos desafiados a compreender a vida que nós fomos chamados a viver com Deus e para Deus, né? E além de ser desafiados a entender o que Deus deseja fazer em nós e através de nós, nós somos chamados a fazer com que outros entendam. Isso é tremendo, irmãos. E sabe, nós estamos falando muito, eu tenho ouvido muito essa palavra, e eu estou com ela na minha cabeça, e eu achei muito interessante que eu já ouvi ela aqui muitas vezes, a questão de ser um agente de transformação. Deus, ele tinha uma ideia
de como fazer um mundo ser transformado. Então, eu quero revisar com você rapidamente quais são as ideias de Deus para um mundo transformado. E a primeira começa com o maior mandamento. Nós somos chamados a amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E essa ideia significa que Deus estava nos chamando para trocar a religião por um relacionamento genuíno, um relacionamento verdadeiro de amor com Deus e oferecer esse mesmo amor ao próximo. Então, essa é a primeira ideia de Deus de um mundo transformado. Segunda, envolve princípios sociais, né? Era uma troca de valores. Então, ensina a se preocupar com o pobre, com o oprimido, né? Com aqueles que estão encarcerados, um novo sistema de valor. Isso também é a ideia de Deus para um mundo transformado. Terceira, era a questão de tomar a cruz. Ele nos diz que para existir transformação, existe também um sacrifício. Esse sacrifício, na verdade, é um sofrimento, é a morte de algo egoísta dentro de nós. Porque se nós não fizermos isso, nós nunca vamos conseguir viver os padrões que Deus deseja que a gente viva. Você está conseguindo me entender? Então, irmãos, só que sabe qual é o problema nessa parte? A gente preocupa muito com a questão de tomar a cruz. A gente foca muito no sofrimento. Mas a gente não foca na ressurreição. Deus precisa matar algumas coisas na nossa vida para fazer com que ressurjam coisas melhores. Amém? Então, nós temos que parar de focar só na morte. Nós temos que começar a focar no que Deus quer trazer através dessa morte. E o último é o id. Deus deixa bem claro que a sua vontade inclui um chamado mundial, desde o nosso vizinho até as pessoas que estão do outro lado do mundo. Então, a ideia de Deus para um mundo transformado fala sobre essas coisas. E todos aqueles que conhecem a Jesus, em algum momento vão se deparar com uma questão crucial. Ou eu vou fazer parte dessa obra grandiosa, ou eu vou ficar aqui sentado. Então, em algum momento, irmãos, nós vamos ter que fazer essas escolhas. Em algum momento, vai chegar que você vai ter que renunciar a algo para que Deus possa colocar no lugar disso algo muito melhor. Hoje, eu estava compartilhando a respeito de quando Deus fez isso comigo. Né? Talvez alguns já ouviram o meu testemunho. Eu me converti com 19 anos e eu comecei, então, a me envolver na igreja. Eu estava lá, eu dava uma ajuda para o pessoal. E 2 anos depois que eu já estava frequentando a igreja, eu estava junto com os adolescentes, ajudando eles, e a Abel, né, Isabel Coimbra, foi para lá dar uma oficina de 1 semana. E naquele dia, eu não pude estar no primeiro dia, e ela ministrou dando o testemunho dela. E eu fui assistir a ministração dela no outro dia de manhã. Irmãos, aquele momento para mim foi tão impactante, porque ela falava e eu só ouvia Deus falando assim para mim: eu estou te chamando. Eu quero que você largue tudo e me siga. E, irmãos, essa é uma experiência muito pessoal, tá? Comigo, o negócio foi super radical. Mas sabe por quê? Porque comigo tinha que ser assim. Talvez a sua história, ela vai ser um pouco diferente, né? Mas eu quero compartilhar como foi a minha. E eu ouvia Jesus falando: eu quero que você largue tudo e me siga. Eu quero que você adore somente a mim. E sabe, irmãos, naquela época, eu já dava aula, trabalhava com dança há bastante tempo. Trabalhava numa das melhores escolas de dança de Novo Hamburgo, que é a nossa cidade. Tinha um bom salário, um bom nome, premiação em festival. O pessoal já me conhecia. Tinha todo um projeto para o ano de 2001. Estava tudo tranquilo. E daqui a pouco Deus vem e me fala isso. Irmãos, sabe o que é interessante? Em nenhum momento eu achei que eu não seguiria Jesus. Eu só entrei no conflito porque eu sabia que aquilo ia
ser uma renúncia muito grande. Mas em nenhum momento eu pensei, eu vou pensar. E naquele dia mesmo eu fui falar com a Bel na casa onde ela estava e eu chorei. E ela chorou junto comigo. E hoje eu fico imaginando, né, qual foi, o que ela deve ter pensado. Porque imagina, irmãos, a gente vai para um congresso assim, conversa com uma pessoa, nem conversa, né, porque eu nem tinha conversado com ela ainda. E de repente a pessoa chega, eu vou largar tudo, né? Meu Deus, disse, essa louca, o que eu faço com essa louca agora, né? Que responsabilidade é essa, gente? E no outro dia eu fui conversar com a minha chefe, né? E eu cheguei para ela e disse, olha, é o seguinte, eu estou aqui e eu vou só cumprir com os meus compromissos desse mês e a partir do mês que vem eu não vou mais trabalhar aqui. Gente, aquilo foi um choque para ela, né? E ela chorando junto comigo, Kátia, mas o que aconteceu? E ela disse que ficou pensando, né? Meu Deus, que experiência foi essa que ela teve para fazer algo assim? E sabe, irmãos, naquele dia, Deus, Ele não falou para mim, Ele não me deu todo o plano. Então, Kátia, vem e me segue. Daí eu vou já separar ali, tu não te preocupa, tá? Vou garantir teu salário, vou garantir as coisas daqui para frente. Eu só tinha uma promessa, irmãos. E essa palavra ficou muito forte no meu coração até hoje. E eu ouvi ela da Bel. E ela disse assim, Kátia, não existe uma garantia, né, de conforto. Mas tem uma coisa. Deus falou que vai trazer muitas pessoas por causa dessa tua decisão. Então, Deus não me deu garantia nenhuma, irmãos. A única coisa que Ele me disse é que muitos viriam por causa daquela decisão. E sabe o que está acontecendo? Muitos estão vindo. E a minha chefe, né? Hoje, alguns já sabem, é a Vanessa, que está aqui com a gente, né? Então, que aquela época a gente orou 7 anos, depois de 7 anos ela veio também e entregou a sua vida a Cristo. Então, irmãos, vai chegar um momento em que nós vamos ter que tomar algumas decisões e vamos ter que abrir mão de algumas coisas para que o chamado de Deus ele se cumpra na nossa vida. Se você esperar, né, a gente começa a dizer assim, quando der, eu vou fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, nunca vai dar. Nunca vai dar se você não priorizar o reino de Deus na sua vida. A história do retiro semana passada foi uma coisa muito clara, porque às vezes a gente propõe para que todos do Ministério de Louvor, o retiro acontece uma vez ao ano. E a gente já marcou a data desde outubro do ano passado. E daí sabe o que acontece? Na última hora, um monte de gente começa a não poder ir. Irmãos, é óbvio que nós temos muita coisa para fazer. Nós temos coisas para fazer, nós temos nosso dinheiro para investir em outras coisas, é tempo, é família, é trabalho. Nunca vai dar para você fazer aquilo que você tem que fazer se você não priorizar. E eu tenho aprendido e tenho testemunhado o quanto, irmãos, eu poderia falar para vocês muitas coisas que eu renunciei para poder estar aqui hoje. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Nenhuma delas se compara ao que Deus fez. E ninguém que eu conheça que priorizou o reino de Deus ficou mal. Não tem ninguém que eu conheça. E quantos no estúdio, gente, tem experimentado isso? Muitas pessoas ficam assim, ai, mas vocês não trabalham de tempo integral? Não. Quer dizer, nós somos tempo integral com Deus, amém? Mas nós não recebemos para isso e nós não estamos trabalhando na igreja em tempo integral. Eu sou fisioterapeuta, outra é corretora de imóveis, outra é bancária, outra é professora de ginástica. Sabe, irmãos, eu tenho visto eles ano a ano priorizando o reino de Deus. E muitos chegaram para mim, agora a gente está numa fase que muitos chegaram, começaram a fazer faculdade, nós temos os nossos ensaios na terça e na quinta. E eles faziam de tudo para não marcar os ensaios, as aulas deles, nas terças e nas quintas. Até que não dá mais. Daí eles chegam para mim sofrendo. Kátia, a gente vai ter que botar na quinta-feira, porque eu não tenho mais opção de cadeira. Eu digo, amém, gente.
Mas sabe o que me alegra? Aquilo ali é o último recurso, porque eles sempre priorizaram o reino. Eles sempre abriram mão. Hoje, irmãos, eu oro muito por isso, né? Quando eles vão arrumar um emprego, eu oro, Deus, em nome de Jesus, dá um emprego que seja maleável de horário, onde eles possam sair, né? Possam ter facilidade para sair, para fazer a tua obra, para não ser impedidos, né? De estar na comunhão, de estar exercendo e servindo, né? No teu reino. E hoje, irmãos, graças a Deus, com a questão de eu ser fisioterapeuta, eu tenho uma maleabilidade de horário. Então, eu posso fechar minha agenda, também não recebo. Quem é autônomo sabe, né? Eu não trabalho, posso ter liberdade para não trabalhar, mas tenho a liberdade de também não receber. Né? Mas, irmãos, para mim é um prazer e é um privilégio, porque nada faz com que eu tenha um maior senso de realização do que cumprir o chamado que Deus me deu. Nós somos bombardeados todos os dias com questões que nos ensinam coisas muito contra o Evangelho. Então, é assim, ó, ceda a si mesmo, realize os teus desejos, busque os seus sonhos, sacie a sua fome, busque o prazer. Tudo tem a ver com você. E agora uma frase que está entrando com força dentro da igreja, que eu fico imaginando, né? Porque a gente no Facebook, a gente vê isso direto, né? Frasezinha assim, não sou obrigado. Não estou disposto. Eu fico imaginando Jesus usando uma camiseta. Não sou obrigado. Não estou disposto. Irmãos, e por algum motivo essa filosofia está entrando dentro da igreja com tudo. Porque a pessoa, quando vai servir, ela quer servir da forma como ela quer. Não como a forma que Deus quer. E daí, quando acontece alguma coisa que sai fora do que a pessoa quer, ela, não sou obrigado. E o Evangelho, ele tem umas coisas esquisitas, irmãos. O pensamento de Deus, ele nos confunde. Porque ele diz assim, quem perder a sua vida vai achá-la. Para mim, na minha lógica humana, diz, quem perder a sua vida vai morrer. Vai perder. Deus, ele fala assim, aquele que dá, recebe. Olha que coisa doida. Aquele que dá, na nossa lógica, fica sem. É ou não é? Então, irmãos, a lógica de Deus, ela é um pouco diferente. Nós temos que ter fé para conseguir enxergar da forma como Deus enxerga. Aquele que dá, recebe. Aquele que perde, acha. Tem um versículo que tem me acompanhado nos últimos tempos. Ele está lá em Mateus 19, do 27 ao 29. E até se puder colocar, tem como colocar no telão? Que esse eu vou ler na tradução normal. Isso aqui, gente, foi o meu sustento durante muito tempo. Porque, finalizando meu testemunho, no outro dia, né, que eu fui lá, então eu fiquei desempregada. Né? Irmãos, para quem dança, sabe que isso é muito difícil, porque a dança era a minha vida. Em todos os aspectos. Era o meu suporte emocional, era o meu suporte financeiro, era o meu suporte social. E, de repente, eu fiquei sem nada. E Deus começou a agir muito no meu coração. E sabe aonde eu fui trabalhar, irmãos? Lá na livraria da igreja. Fui trabalhar na livraria da igreja. Recebendo, na época, R$200. Meu salário tinha caído um pouquinho. Sabe o que aconteceu naquela livraria, irmãos? Eu tive acesso a livros tão abençoados. A louvores tão abençoados, porque como eu estava lá dentro, eu podia ler tudo que estava lá dentro. Eu podia ouvir tudo que estava lá dentro. E foi um tempo onde Deus falou demais ao meu coração. E trabalhou demais no meu caráter. Sabe o que aconteceu depois? Com o tempo, nós começamos... O meu pastor sugeriu de eu começar a dar aula de dança. Na igreja, nós montamos algumas turmas. Daqui a pouco, outras pessoas de outras igrejas começaram a me chamar para dar aula.
Quando eu vi, Deus estava me suprindo perfeitamente através dessas aulas. Daqui a pouco eu pude voltar a fazer faculdade, que eu tinha trancado nesse período também. Me formei, né? Daqui a pouco nós tínhamos uma escola de dança. Eu consegui me formar, tenho uma clínica. E sabe, irmãos, eu olho para trás e foi uma época muito dolorida na hora. Mas que a gente olha para trás e pensa assim, faria tudo de novo. Porque valeu muito a pena. E esse versículo, ele me sustentava muito, né? Eu dizia, Senhor, isso é uma promessa tua. É uma promessa do Senhor. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? E eu fiz essa pergunta para Deus muitas vezes, meus irmãos. Deus, eu deixei tudo para te seguir, e agora? Daí eu tinha aqueles momentos em que eu pensava assim, fui louca. Foi uma coisa assim de momento. Né? E daqui a pouco Deus vinha e dizia, não é uma coisa de momento. E daí Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Irmãos, isso é tremendo. Porque muitas vezes nós olhamos para Deus como um Deus que quer nos sugar. Um Deus que quer tirar de nós tudo que Ele puder tirar. De novo, perspectiva. Ou você pode olhar para Deus como um Deus que quer te oportunizar. Que muitas vezes precisa tirar o lixo da sua vida para conseguir te dar riquezas verdadeiras. Porque duas coisas não ocupam o mesmo espaço e o mesmo lugar. E eu quero falar rapidamente sobre a diferença, então, entre ser uma pessoa compromissada e ser uma pessoa simplesmente ocupada. Primeiro, ocupados acham um espaço para Deus na sua rotina. Comprometidos submetem a sua rotina a Deus. Irmãos, como é a sua vida? Diante de todas as coisas que você tem para fazer, você acha um espaço para Deus e para o seu reino no meio disso tudo? Ou Deus é a prioridade maior e todas as suas escolhas diárias são baseadas naquilo que Ele tem para a sua vida? Como eu falei antes, o pessoal do estúdio está tendo que entender, né, o chamado de Deus. E muitas vezes eles têm que submeter a rotina deles a Deus. E não o contrário. Segundo, ocupados encaram o seu envolvimento como um serviço comunitário que qualquer outro prestaria. Comprometidos encaram como um ministério único e pessoal. O cumprimento de uma missão especial. Talvez você ache que qualquer um aqui limpa esses bancos. Mas tem pessoas que têm uma habilidade com o negócio. E essas pessoas, se entenderem o chamado de Deus, elas vão vir limpar e ao mesmo tempo elas vão orar. E elas têm convicção do que o serviço delas produz no reino de Deus. Elas não enxergam simplesmente como um limpar uma cadeira. Ocupados limitam a sua participação. Comprometidos participam sem limite. Ocupado é aquele que vai regular. Ah, não, mas eu falei que eu ia fazer só isso e isso. Já começou a pedir demais. A gente dá a mão, a pessoa quer o braço. Não, irmãos, que nós não tenhamos que às vezes ter sabedoria para lidar, né? Porque a obra, ela tem muito de serviço, às vezes a gente quer fazer tudo e quando vê a gente, né, se perde ali no meio. Mas os ocupados, eles ficam lá avaliando quanto vai custar de tempo, quanto vai custar de esforço, quanto vai custar de dinheiro. Ah, daí vamos ver, se eu achar, eu vou fazer, senão não. Comprometido não, irmãos. Eles estão ali. Se Deus propôs algo, eles vão fazer, custe o que custar.
Ocupados servem até o momento que é confortável. Comprometidos, mesmo desconfortáveis, continuam o que se propuseram a fazer. Tem duas coisas que eu estou aprendendo, irmãos, que eu não consigo mais ver como sendo algo de Deus. E isso acontece muito quando nós estamos servindo. De novo, eu digo, muitas vezes nós temos uma ideia de serviço que nós vamos servir do nosso jeito. E aquilo que sair fora do nosso jeito, nós não queremos. E tem momentos em que nós vamos passar por situações desagradáveis. Por coisas que não são legais. E daí a gente vai ficando desconfortável, vai tendo que lidar ali com o irmão que é meio complicado. O pastor lá deu uma chamada que eu não gostei. Poxa, não escuto isso nem na minha casa, vou escutar isso ali. E a gente começa a ficar todo milindrado, né? E daí o que acontece? A gente para. Eu não preciso estar aqui. Eu não preciso estar aguentando isso. Eu não preciso estar suportando isso aí. Eu tenho mais o que fazer. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido duas coisas que eu não consigo ver como sendo algo de Deus para mim e para a sua vida. Primeiro, é você fugir do confronto. Ninguém gosta de confronto, né? Só que, às vezes, durante o serviço, durante o período de ministério, nós somos confrontados. E a gente não gosta. Daí, o que acontece quando a gente começa a fazer isso? A gente quer fugir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ser em situações muito diferentes, mas esse confronto vai voltar a acontecer na sua vida até o momento que você pare e resolva o que você precisa resolver. E enquanto você não parar, encarar aquilo de frente e tratar o que precisa ser tratado na sua vida, você vai voltar a repetir as mesmas histórias. Nenhum lugar vai ser bom o suficiente para você, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque o problema não está no lugar. O problema está em você. E aonde você for, você vai carregar isso com você. Então, deixa eu dar um conselho. Quando você for confrontado, para ali, segura a onda e diga, não, vou resolver. Porque eu não quero ficar repetindo essa história o resto da minha vida. E a segunda coisa que eu também não consigo ver como sendo algo de Deus é quando nós fugimos da comunhão. E eu estou entendendo comunhão, gente, de uma forma um pouco diferente nos últimos tempos. Quando a gente fala em comunhão, parece tudo lindo, né? Parece tudo maravilhoso, a gente tocando pétalas de flores, de mão dadas, dançando dança hebraica. É ou não é? Parece que comunhão é isso, né? A gente concordando em tudo. Vocês acham que essa é a ideia de Deus de comunhão? Eu estou começando a entender que comunhão, irmão, é eu permanecer aqui, mesmo com a sua chatice. E você permanecer aqui, mesmo com a minha. E sabe o que mais? É a gente dizer, tá bom, olha, eu não gosto de determinada coisa que você faz, mas eu vou ficar, porque eu te amo. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Amém? Então, quando você foge da comunhão, existe algo muito errado. Existe algo muito errado. Ocupados, eles encaram ensaios como outro compromisso que são obrigados a cumprir. Comprometidos veem como uma oportunidade de serem usados por Deus. Ai, não aguento mais para esse ensaio. Tudo vai da forma que você vê. Você pode ver como um jugo, ou pode ver como uma oportunidade de ser usado pelo Senhor. Ocupados veem a sua participação como um favor que prestam aos outros. Comprometidos veem como um privilégio. Por esse motivo, os ocupados têm muita dificuldade com cobranças e críticas e adotam uma postura defensiva. Irmãos, se você está num ambiente, né? Imagina se não tivesse alguém para liderar a igreja, né? É muita cabeça pensando. Eu fico imaginando lá o povo de Israel, um dos grandes líderes, né? Que é Moisés. Ô, gente, é muita gente. Imagina, né? Quantas pessoas que foram seguindo Moisés e quantos problemas que foram acompanhando junto. E se não houvesse uma ordem, se cada um fizesse o que queria, imagina a bagunça que não ia virar. Então, irmãos, às vezes nós temos que nos submeter a algumas coisas.
E quando a cobrança vem, nós não podemos entender assim, não, ninguém pode me cobrar nada, eu sou voluntário. Eu sou voluntário. Imagina se o pessoal da equipe aqui resolvesse fazer o que quisesse. Não, eu sou voluntário, estou vindo aqui. Aí se eu não gostar, vou pegar, vou virar minhas costas e vou embora. Tchau. Já pensou, irmãos? Sobre cobrança, para você que talvez não gosta de ser cobrado, para você que acha que está prestando um favor no reino, a palavra de Deus diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então, irmão, comece a fazer amizade com a cobrança, né? Infelizmente, nós somos muito imaturos. E nós muitas vezes precisamos de alguém, vai, gente, vamos, cobrando, porque a gente não faria só por amor. Num primeiro momento, a gente é muito imaturo e algumas coisas a gente tem que fazer por obrigação. Mas com o tempo, em nome de Jesus, a gente vai entendendo que fazer por amor as coisas é muito melhor do que fazer por obrigação. E daí, quando a gente começa a fazer por amor, a gente não precisa ter ninguém nos cobrando. O problema não é o quanto você faz, mas o quanto você se compromete com aquilo que você se propôs a fazer. Irmãos, pode ser que você faça algo pequenininho, mas se você estiver comprometido com aquilo ali, vai valer. É interessante que Deus, ele tem um negócio com essa questão. Quando a pessoa diz que vai fazer alguma coisa, né? Deus fala na sua palavra, é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Eu prefiro que você não vote do que você votar e depois não fazer. Daí existe uma parábola que diz assim, né? Que foram chamados 2 trabalhadores. Um, ele disse que ia, mas não foi. E o outro disse que não ia, mas daí na última hora ele resolveu ir. Quem fez a vontade de Deus? O que disse que não ia, mas foi. Então, irmãos, não é o quanto você faz, mas o quanto você está comprometido com aquilo que você faz. E eu quero terminar esta primeira parte falando para aqueles que já foram comprometidos. Talvez você já foi muito comprometido com a igreja. Não com a igreja, tá? Com o reino de Deus. Porque também esse comprometimento, irmãos, não significa que você vai se enfiar aqui 24 horas por dia, amém? Mas talvez você já foi muito comprometido. Só que talvez as circunstâncias da vida, né, foram fazendo o seu olhar mudar a prioridade. Talvez você se decepcionou com pessoas da igreja. Talvez você começou a achar que não vale a pena. Sabe por quê? Porque o nosso olhar começou a mudar. Nós começamos a achar que nós estávamos servindo pessoas, quando na verdade nós não estamos. Nós estamos servindo as pessoas por causa de Deus. Porque Ele nos ensinou a servir. Mas nós queremos receber a recompensa das pessoas. E a recompensa do seu trabalho vai vir de Deus. Então eu quero terminar essa primeira parte lendo um versículo. Eu vou ler nessa tradução que eu falei para vocês. Está lá em Lucas 9, 57, 61. No caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor eu irei para qualquer lugar. Jesus, ele foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem, siga-me. Ele respondeu, tudo bem, só que eu preciso de alguns dias. Eu tenho que acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou, as coisas mais importantes primeiro. A prioridade é a vida e não a morte. A vida é urgente, anuncie o reino de Deus. Outro declarou, estou pronto para seguir o Senhor, mestre, mas antes eu preciso acertar as coisas lá em casa. E Jesus reagiu, sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade
é hoje. A oportunidade é hoje, irmãos. Se você ainda tem dúvidas a respeito de se comprometer com Deus, porque às vezes a gente acha que o comprometimento com Deus vai nos mediocrizar. Infelizmente, por causa de muitos testemunhos, maus testemunhos que nós temos visto por aí. O meu pastor, ele fala algo, ele diz: evangelho é para inteligente. Evangelho é para inteligente. E talvez você não quis se comprometer até hoje, porque você achou que evangelho era para gente medíocre. E talvez você já foi muito comprometido, mas você deixou o seu compromisso com Deus em função das pessoas. Irmãos, nós sempre vamos ter problemas, né, de relacionamento no meio da igreja. Nós sempre vamos ter alguns espinhos na nossa carne. Mas Deus, Ele quer que nós aprendamos a cumprir o nosso chamado em meio a isso. Eu quero que você se mantenha ainda com essa palavra. E nós vamos dar continuidade. Porque nós vamos agora começar a ministrar você através da dança. Eu estou muito feliz que nós podemos trazer esse espetáculo para cá. É um projeto que Deus nos deu já há muito tempo, mas nós nunca conseguimos concretizá-lo. E esse ano foi o tempo de Deus. E eu quero fazer alguns pedidos para você. Primeira coisa, onde nós já vamos exercer o nosso amor pelo próximo. Eu vou pedir para você não filmar. Amém? Você pode tirar foto, desde que não seja com flash, tá? Mas vou pedir para você não filmar. E sabe, ontem eu percebi algo, talvez algumas pessoas aqui na frente não se dão conta. Eu estava sentado lá atrás e o pessoal estava filmando. E a gente não conseguia enxergar lá atrás o que estava acontecendo. Então, nós não queremos impedir que o nosso irmão receba, amém? Então, primeira, vou pedir essas coisas para você. E também, irmãos, para você não filmar, porque eu estou tão feliz de estar aqui pessoalmente com você. E eu sei que às vezes a gente quer deixar alguns registros, né? A gente quer registrar, e quer filmar, e quer guardar para poder ver de novo. Mas é tão bom poder viver o momento. Amém? É tão bom você poder estar aqui e assistir ao vivo. E nós nos relacionar